Senhor Jesus esteja com todos vocês. Eu estou super feliz por estar aqui com vocês, muito feliz por estar em mais um encontro do Em Cristo, nesse caminho de unidade que pela graça de Deus eu estou percorrendo junto com o Reinaldo, com a Iete, com os outros irmãos que foram mencionados, desde 2008, desde o encontro de Lavrinhas, então já são aí 17 anos nessa caminhada, não é? Feliz por estar no Em Cristo, no encontro do Em Cristo, feliz por estar nesse lugar, porque até mesmo para além dos encontros do Em Cristo, que eu creio que a maioria dos nossos encontros nesses 17 anos nós fizemos aqui, fizemos em vários outros lugares também, mas a maioria deles acabou sendo realizada aqui. Mas esse lugar, para além dos encontros do Em Cristo, ele é um lugar marcado pela presença de Deus, pelo que tem acontecido aqui no trabalho que os irmãos desenvolvem já há décadas, não é? E eu aprendi pela palavra de Deus que um lugar é santificado pela presença de Deus. É a presença de Deus que santifica um lugar, não é? Jacó se deitou para dormir, repousou a cabeça numa pedra, mas ali Deus se manifestou a Jacó e por causa disso ele ergueu aquela pedra, derramou óleo sobre ela e disse: este lugar é Betel, este lugar é a casa de Deus, não é? E ali ficou um marco de santificação. Quando você andar nesse sítio tão agradável aqui, ande com o coração aberto, porque as histórias de homens e mulheres que foram transformados pela graça de Deus, essas histórias marcaram esse lugar. Ande com reverência também, porque esse lugar é a casa de Deus. Esse lugar é Betel, não é? Assim como todo lugar onde a presença de Deus, a presença do nosso Senhor se manifesta. Então eu estou muito feliz e os irmãos me encarregaram de fazer uma espécie de introdução ao tema do nosso encontro, que é: sou o guardador do meu irmão. Como disse o Reinaldo, uma afirmação, a Iete também falou isso, uma afirmação, né? Sou o guardador do meu irmão. E um subtítulo, não é, que procura sintetizar esse tema: alargando o coração em perdão, honra e entranhado afeto. O nosso texto de partida, eu vou convidar você a abrir sua Bíblia comigo. Não trouxe textos na tela, eu quero mesmo ver você folheando a sua Bíblia, né? E se você não trouxe sua Bíblia, dê um jeito depois, né? Vá até a cidade, compre uma, traga para a próxima reunião, né? Eu sempre digo na minha comunidade que eu prefiro muito mais ver o povo com Bíblia de papel na mão do que com celular, porque eu nunca tenho certeza se o irmão está no celular lendo o texto que eu estou lendo ou se ele está vendo o Instagram, né? Então, assim, é melhor fugir da tentação, meus queridos, né? Fuja da tentação, traga a sua Bíblia de papel, né? O capítulo 4 de Gênesis é o nosso ponto de partida. Capítulo 4, versículo 9, a parte final do versículo 9 diz assim, né? É uma resposta que Caim dá a Deus e na verdade é uma resposta que ele dá na forma de uma pergunta. Ele diz: acaso sou eu o guardador de meu irmão? Isso pela tradução evangélica mais tradicional, João Ferreira de Almeida. Se vocês forem ler na Nova Versão Internacional, vocês vão encontrar a seguinte tradução. Deus diz para Caim: onde está o seu irmão Abel? E ele responde: não sei, sou eu o responsável pelo meu irmão? Mais uma vez, uma pergunta que Caim oferece como resposta à pergunta que Deus fez para ele, né? E a pergunta que Deus havia feito era aquela. Então, diz o versículo 9 no comecinho, né? Então o Senhor perguntou a Caim: onde está seu irmão Abel? Eu queria chamar a sua atenção, meu querido, minha querida, em primeiro lugar, para o fato de que quando Deus pergunta isso a Caim, Caim responde: não sei. E em seguida ele acrescenta essa pergunta, que na verdade não é pergunta, é uma pergunta cheia de ironia, né? Acaso sou eu o guardador do meu irmão? Em outras palavras, o que é que eu tenho a ver com isso? O que é que eu tenho a ver com ele? Não é? Vejam bem, Caim de fato não pretendia perguntar nada a Deus. Uma coisa que eu tenho aprendido, meus irmãos, é que Deus sempre acolhe perguntas sinceras. Perguntar para Deus não é problema, Deus sempre acolhe perguntas sinceras. Mas a pergunta de Caim não é uma pergunta sincera, é o que nós chamamos de uma pergunta retórica, não é? Na verdade, o objetivo de Caim era afirmar com a sua pergunta que ele não era o responsável
por seu irmão. Quando nós olhamos aqui na Sagrada Escritura o episódio que nos conta a história do que aconteceu entre Caim e Abel, e aqui eu quero chamar a sua atenção, né? Me pesa no coração ser necessário dizer isso, mas hoje em dia, mesmo na igreja brasileira, tanto evangélica quanto católica, está cada vez mais necessário dizer o que eu vou dizer agora. Neste episódio aqui, nós estamos diante de história factual, história que aconteceu de verdade. Isso daqui não é um relato alegórico, isso daqui não é um relato mítico, isso aqui não é alguma coisa, uma lenda para explicar a origem das inimizades humanas. Isso aqui é um relato factual, histórico, de algo que aconteceu no princípio da raça humana, com o filho, os dois primeiros filhos do primeiro casal de seres humanos criados por Deus. O episódio de Caim, que está revestido dessa seriedade histórica que eu acabei de mencionar, ele nos mostra com muita clareza, meus irmãos, os danos profundos causados no ser humano pelo pecado original. E aqui eu estou num terreno muito tranquilo quando falo, porque eu sei perfeitamente que tanto para evangélicos quanto para católicos, não é? E eu sei também que posso falar agora em relação aos irmãos judeus messiânicos, a realidade do pecado original é uma das nossas doutrinas básicas, uma das nossas percepções básicas. O ser humano pecou, o ser humano se afastou de Deus na sua rebeldia, no seu desejo de fazer sua própria vontade. E os resultados disso começam a aparecer tristemente logo nos primeiros capítulos de Gênesis. Eu diria até que a gente vai vendo isso se multiplicar. De Gênesis 4, Gênesis 3 com o pecado de Adão e Eva, Gênesis 4 com Caim e Abel, depois o acúmulo de pecado que gera o dilúvio, depois o pecado manifesto na Torre de Babel, em Gênesis 11, nós estamos vendo os resultados do pecado original num crescendo, se espalhando na nossa espécie, e essa é uma verdade que explica justamente o lugar em que nós estamos como humanidade. Por favor, se nós estamos nos destruindo uns aos outros em guerras fratricidas, porque todos somos originários de um mesmo casal, se nós estamos fazendo isso, é porque o pecado original envenenou a nossa natureza. E a única resposta para esse trabalho destrutivo do pecado é o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, é a obra de Jesus realizada na cruz do Calvário. Então, logo de início, nós estamos diante aqui, não de um mero detalhe de uma narrativa bíblica, mas de algo absolutamente central. Daqui a pouco eu pretendo, se Deus permitir, falar um pouquinho mais sobre a expressão específica do pecado que motivou esse pecado que Caim cometeu, primeiramente contra Deus, porque todo pecado primeiramente é contra Deus, não é? E em segundo lugar contra o seu próprio irmão, que foi o pecado justamente de odiá-lo, invejá-lo e assassiná-lo. Daqui a pouco eu quero falar um pouquinho mais sobre isso, mas eu queria começar, na verdade, chamando a atenção de vocês para a pergunta que Deus faz para Caim. O que Deus diz a Caim, aqui no capítulo 4, versículo 9, é o seguinte: onde está o seu irmão Abel? Eu chamo a atenção de vocês para o fato de que Abel está sendo mencionado pelo nome. Vejam bem, irmãos, de acordo com o relato bíblico, e aqui eu quero me ater estritamente ao relato bíblico, de acordo com o relato bíblico, Caim e Abel não tinham outros irmãos, ainda. Adão e Eva terão outros filhos depois, de acordo com o relato bíblico, é isso que nós encontramos aqui. E quando Deus pergunta a Caim, onde está o seu irmão? Essa pergunta já seria suficiente, concordam comigo? Porque afinal de contas Caim tem um irmão, esse irmão mais novo do que ele é Abel. Mas Deus não se limita a perguntar a Caim, onde está o seu irmão? Ele diz, onde está o seu irmão Abel? Amados, o que isso quer nos ensinar? Uma das consequências do pecado original na nossa vida foi nos levar à despersonalização dos seres humanos com os quais nós temos contato. Em outras palavras, o pecado que habita em nós, a natureza pecaminosa que nós carregamos, nos leva a despersonalizar, a tratar como não pessoas as pessoas com quem nós nos relacionamos. Eu chamo a atenção de vocês para isso, porque todos nós estamos sujeitos a isso. Até mesmo nós aqui, no nosso encontro, diante desse tema
aqui nós cremos, o Senhor nos dirigiu a ele, não é? Sou o guardador do meu irmão, uma afirmação, né? Diante desse tema, se nós não prestarmos atenção, nós também corremos o risco da despersonalização. Porque não basta dizer, sou o guardador do meu irmão. Eu preciso chamar o meu irmão pelo nome. Eu preciso conhecer o meu irmão. A afirmação de que eu sou o guardador do meu irmão só faz pleno sentido na nossa vida e na nossa experiência como cristãos, se nós conhecemos os nossos irmãos, se nós sabemos o nome deles. Aqui eu vejo particularmente uma relação que a gente pode traçar com aquela parábola que Jesus conta, a chamada parábola do bom samaritano. Vocês vão encontrá-la em Lucas capítulo 10, versículos 25 a 37. Eu não vou fazer a leitura desse texto agora, mas vocês conhecem bem, não é? Um homem, um mestre da lei, se aproxima de Jesus e pergunta o que fazer para herdar a vida eterna. E Jesus devolve para ele a pergunta dizendo, me diga você é um mestre da lei, como é que você interpreta a lei? E aí aquele mestre da lei diz, sim, é preciso amar o Senhor acima de todas as coisas e ao meu próximo como a mim mesmo. E Jesus responde para ele, muito bem, faça isso e você viverá. E aí aquele homem, aquele mestre da lei, dirige a Jesus uma outra pergunta. E a outra pergunta é, mas quem é o meu próximo? Eu chamo a atenção porque eu vejo uma semelhança muito grande entre essa segunda pergunta que o mestre da lei faz a Jesus e a pergunta que Caim faz a Deus, que não era pergunta. Porque em ambos os casos, essas perguntas são perguntas feitas para de alguma maneira escapar de uma situação. Caim queria escapar diante de Deus da situação de ser responsável pelo seu irmão. E esse mestre da lei, quando é confrontado por Jesus, não é? Com a resposta que ele mesmo deu, porque ele conhecia a lei, ele se sai com essa outra pergunta, sim, eu tenho que amar o meu próximo, mas quem é o meu próximo afinal? É também, então, uma pergunta de quem deseja se desvencilhar de uma obrigação. Meus queridos irmãos, a gente tem que se perguntar aqui, ecoando essa, vejam bem, eu queria sugerir o seguinte aqui, né? Com relação a essa pergunta feita pelo mestre da lei. Eu queria sugerir que a gente alterasse ligeiramente a forma dessa pergunta, mas alterasse também profundamente o sentido, o espírito dessa pergunta. Alterar a forma porque a pergunta que nós vamos fazer hoje não é quem é o meu próximo. A pergunta que nós vamos fazer é quem é o meu irmão. Mas alterar profundamente o sentido e o espírito da pergunta, porque essa pergunta, como eu sublinhei, foi feita lá pelo mestre da lei para escapar de uma situação. Mas não será o nosso caso. Nós vamos fazer essa pergunta para que nós possamos viver aquilo que Deus espera que nós vivamos em relação ao nosso irmão. Então qual é a pergunta que nós temos que fazer? Nós temos que perguntar, quem é o meu irmão? Para que eu possa cuidar dele. Eu preciso, como eu já disse, conhecer o meu irmão, eu preciso saber o seu nome, para que eu possa efetivamente cuidar dele. Falar sobre isso, meus irmãos, em tempos como os nossos, em tempos como os que nós estamos vivendo, me parece algo altamente significativo, porque nós estamos vivendo tempos difíceis na igreja, falando de forma geral, e assim eu creio aqui que falo para todos nós, não é tanto a partir da realidade de evangélicos como de católicos, e creio também que os irmãos judeus messiânicos poderão nos acompanhar em muito do que eu vou falar agora. Nós estamos enfrentando uma situação onde números e quantidade têm sido priorizados como sinais da bênção de Deus. No meio evangélico isso é muito frequente, mas eu ouso dizer que os nossos outros grupos de fé também não veem diferença nesse sentido. No caso dos evangélicos, no contexto das chamadas mega igrejas, igrejas com mais de 10 mil membros, 40 mil membros em alguns contextos, o indivíduo, a pessoa desaparece numa massa onde a preocupação com a pessoa é substituída, na verdade, com a preocupação pela cadeira da pessoa. Por que eu digo a cadeira? Porque não interessa se quem está sentada na cadeira hoje é a irmã Ádola e amanhã é outra pessoa. O que interessa para a lógica da mega igreja é que exista alguém sentado na cadeira. Se nós pudermos manter o local de reunião cheio, independente de que
de repente, o público muda a cada semana, nós não estamos muito preocupados com isso. Essa é a lógica por trás dessa filosofia das chamadas mega-igrejas, não é? Agora, meus irmãos, igreja não é isso. Igreja não é um auditório cheio. Igreja é um lugar, e eu diria mais do que um lugar físico, é um lugar espiritual, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles, como Jesus diz em Mateus 18:20. Igreja é o lugar disso, igreja é o lugar desse encontro, igreja é o lugar de 2 ou 3 reunidos em nome do Senhor, porque esses 2 ou 3 têm nome, esses 2 ou 3 têm história, e um conhece o nome e a história do outro. Isso é igreja. Então notem, meus queridos, a preocupação com o irmão é absolutamente central na nossa fé cristã. E Paulo vai nos dar um exemplo disso, que eu estimo bastante. Eu vou pedir que você me acompanhe agora, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5. Paulo nos dá aqui um exemplo, ele tem que ser acompanhado com calma, para que a gente o compreenda bem, mas eu diria que faz toda a diferença quando nós estamos estudando esse tema. Vocês sabem que na igreja de Corinto, um irmão havia sido disciplinado por causa da prática da imoralidade. Me permitam ler aqui, 1 Coríntios capítulo 5, versículos 1 a 6. A palavra do Senhor diz: por toda parte se ouve que há imoralidade entre vocês, imoralidade que não ocorre nem entre os pagãos, ao ponto de um de vocês possuir a mulher de seu pai. E vocês estão orgulhosos. Não deviam, porém, estar cheios de tristeza e expulsar da comunhão aquele que fez isso? Apesar de eu não estar presente fisicamente, estou com vocês em espírito, e já condenei aquele que fez isso, como se estivesse presente. Quando vocês estiverem reunidos em nome de nosso Senhor Jesus, estando eu com vocês em espírito, estando presente também o poder de nosso Senhor Jesus Cristo, entreguem esse homem a Satanás, para que o corpo seja destruído e seu espírito seja salvo no dia do Senhor. Pode parecer estranho alguém pretender falar sobre cuidado com o irmão e partir desse texto. E se você está estranhando isso, isso só mostra o quanto nós perdemos de vista o que é de fato a verdadeira disciplina bíblica. Meus irmãos, o objetivo da disciplina, como fica muito claro aqui pelo versículo 5, o último que eu li, o objetivo da disciplina nunca é punir o irmão. O objetivo da disciplina sempre é levá-lo ao arrependimento. Nos nossos dias, a realidade bíblica da disciplina, e aqui particularmente eu estou falando a partir da realidade que eu conheço, não é como alguém que milita na igreja evangélica há 47 anos, desde os meus 12 anos de idade. No meio da igreja evangélica, a realidade da disciplina bíblica tem se perdido. A igreja tem deixado de crer no papel eficaz, no papel curador que a disciplina possui. Mas vejam, a disciplina bíblica, biblicamente exercida em oração, exercida por homens que têm coração de pastor, essa disciplina é curadora, essa disciplina é restauradora, porque a sua preocupação, como eu já disse, não é punir, a sua preocupação é trazer de volta o irmão que está se perdendo. Eu creio que uma das marcas da ação de Deus nos tempos que virão vai ser a restauração na igreja de uma prática bíblica e correta da disciplina. O Senhor vai usar isso, vai usar esse princípio que está estabelecido na sua palavra para curar homens e mulheres de feridas profundas que o pecado deixou neles. Agora, para isso, meus irmãos, para que isso aconteça, para que a disciplina bíblica seja restaurada e seja praticada entre nós segundo o coração de Deus, primeiramente, nós precisamos de uma conversão. Nós precisamos nos converter, ter o nosso coração convertido ao nosso irmão.
O nosso irmão tem que se tornar importante para nós, porque somente se o nosso irmão for importante para nós, nós vamos poder, de fato, tratá-lo disciplinarmente, de forma bíblica, e com isso produzir vida. Vocês estão entendendo isso? Vejam bem, aquele grupo que despersonaliza, aquele grupo cristão que despersonaliza o povo, que está interessado apenas em número, se esse povo exerce a disciplina, se esse grupo exerce a disciplina, vai exercê-la incorretamente, vai exercê-la da forma errada, né? Fez a coisa errada, corta, joga fora, outro vai entrar no lugar. Não é isso. Nós precisamos de uma conversão do coração, precisamos ser convertidos ao nosso irmão, para que o amor pelo nosso irmão, a preocupação pelo nosso irmão, se torne determinante na maneira como nós vamos agir. E aí o que vamos fazer? Mais uma vez, a filosofia do nosso tempo tem que ser contrariada, e é isso que a palavra de Deus faz sempre, não é? Hoje em dia, se imagina o seguinte: se eu amo, eu relevo, eu esqueço, eu passo a mão na cabeça, eu digo tudo bem, não aconteceu nada. Não é assim que Deus nos trata. Hebreus 12 diz isso muito claramente: se nós somos filhos, Deus nos disciplina. Se nós amamos o nosso irmão, e se a disciplina se revela necessária, nós vamos exercê-la, mas vamos exercê-la em Deus, vamos exercê-la em oração, vamos exercê-la amando o nosso irmão, e com isso a disciplina vai ter o seu poder de cura. É assim que a palavra de Deus nos coloca essa questão. Agora, para mim é fantástico, maravilhoso ver como essa disciplina funcionou no caso desse irmão que foi disciplinado aqui em Corinto, segundo 1 Coríntios 5. Eu convido você a me acompanhar até a segunda carta de Paulo aos Coríntios agora, capítulo 2. 2 aos Coríntios, capítulo 2, versículos 5 a 7. Paulo escreve aqui à mesma igreja, né, algum tempo depois, o seguinte, 2 aos Coríntios 2, versículos 5 a 7. Se um de vocês tem causado tristeza, não a tem causado apenas a mim, mas também em parte, para eu não ser demasiadamente severo, a todos vocês. A punição que lhe foi imposta pela maioria é suficiente. Agora, ao contrário, vocês devem perdoar-lhe e consolá-lo, para que ele não seja dominado por excessiva tristeza. Vocês estão percebendo que Paulo está falando do mesmo irmão? E Paulo começa dizendo, né? É interessante como Paulo aqui não quer levantar de novo o problema, né? Ele não quer fazer isso. Por quê? Porque o problema já foi tratado. Então ele começa dizendo aqui, se um de vocês tem causado tristeza, ele está falando daquele irmão. Aquele irmão causou tristeza a ele, Paulo, né? Pai daquele rebanho, não é? No sentido ali de ter sido o iniciador da obra ali sob a graça de Deus. Tristeza aos demais irmãos também, todos foram feridos por aquele pecado público que o irmão cometeu. Mas a sequência do que Paulo escreve nos mostra, e principalmente essa frase, a punição que lhe foi imposta pela maioria é suficiente. Ora, isso deixa muito claro. Muito obrigado, minha irmã, muito obrigado. Deus abençoe. Obrigado. A punição que lhe foi imposta pela maioria é suficiente. Resolveu-se o problema. E o que é preciso fazer agora? Paulo continua: ao contrário, vocês devem perdoar-lhe e consolá-lo. Vejam como está individualizado aqui a coisa. É aquele irmão, é aquela pessoa. Vocês devem perdoar-lhe e consolá-lo, para que ele não seja dominado por excessiva tristeza. E depois, na sequência do texto, depois de recomendar isso, porque Paulo vai continuar, e me permitam ler com vocês aqui, até o versículo 11, né? A partir do 8. Portanto, eu lhes recomendo que reafirmem o amor que têm por ele. Eu lhes escrevi com o propósito de saber se vocês seriam aprovados, isto é, se seriam obedientes em tudo. Se vocês perdoam alguém, eu também perdoo. E aquilo que perdoei, se é que havia alguma coisa para perdoar, perdoei na presença de Cristo, por amor a vocês. Alguns podem até estranhar aqui, né? Quando Paulo até diz assim, se há alguma coisa a perdoar, né? Espera aí, Rui,
Paulo não foi tão enfático com o pecado do sujeito lá atrás, não é? Como é que ele diz aqui, se há alguma coisa a perdoar? Se você se espantou com isso, talvez você tenha esquecido um pouco o poder purificador do sangue de Jesus Cristo. Porque o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Então, depois do arrependimento, depois da disciplina biblicamente exercida, quando o irmão já está corrigido, arrependido, readmitido, ninguém vai lembrar mais o pecado dele, porque o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Amém, amados? Tem locais, tem comunidades onde o pecado de um irmão vai ser reeditado periodicamente, né? E vai ser trazido à memória periodicamente. Eu diria que em parte isso acontece porque nós não estamos vivendo biblicamente a disciplina, em grande medida. Mas é preciso ter em mente isso. É preciso ter em mente que se há arrependimento e perdão do Senhor, o pecado é apagado, o pecado é removido, ele já não está mais na história daquela pessoa. E é por isso que Paulo pode dizer aqui, se alguma coisa há para ser perdoada, eu perdoo. E aí, gente, chegamos ao versículo 11, onde Paulo diz aqui, né? Eu estou perdoando, se há o que perdoar, eu perdoo, né? Perdoei na presença de Cristo por amor a vocês. Vejam agora o versículo 11. A fim de que Satanás não tivesse vantagem sobre nós, pois não ignoramos as suas intenções. Preste atenção nesse detalhe. Paulo está dizendo aqui uma coisa extremamente importante. Ele está nos dizendo que um dos principais desígnios do diabo é afastar os irmãos uns dos outros. Uma das principais estratégias do diabo é afastar os irmãos uns dos outros, usando para isso todos os recursos que ele puder. E nós precisamos perceber isso. Na vida de igreja, nós precisamos perceber isso. No momento em que ali na vida em comunidade, surge um problema entre você e um irmão, entre você e uma irmã, o problema aparece, você precisa ter claro na sua mente que o diabo quer afastar os irmãos uns dos outros. É esse o papel dele, é esse o ofício dele. E por isso Paulo denuncia agora, e por isso Paulo diz, nós temos que viver corretamente como irmãos, para que o diabo não tenha vantagem sobre nós. E aí, Paulo vai acrescentar aqui, para ilustrar isso, um exemplo da sua trajetória pessoal. E muitas vezes nós não nos damos conta de que esse exemplo está no mesmo contexto. Porque eu não sei a Bíblia de vocês aí, mas na minha Bíblia aqui, por exemplo, entre o versículo 11 e o versículo 12, tem um subtítulo e tem um parágrafo novo que começa no versículo 12, né? Bom, vocês sabem que esses subtítulos que aparecem nas nossas Bíblias não são texto inspirado por Deus, é por isso que eles mudam de Bíblia para Bíblia. Isso aqui é um recurso editorial para ajudar a gente a entender, fazer um resuminho do sentido daquele trecho, não é? Isso aqui ajuda bastante, mas às vezes atrapalha muito. E aqui está um momento em que o subtítulo, no caso da minha Bíblia aqui, o subtítulo é Ministros da Nova Aliança. O subtítulo atrapalha, por quê? Porque você lê até o versículo 11, e se de repente você está fazendo a sua leitura devocional e está um pouco apressado, você diz, bom, eu vou ler até o 11, paro aqui e continuo depois, na hora do almoço, não é? E aí na hora do almoço você pega e continua do capítulo 2, versículo 12 em diante. E já perdeu de vista que existe uma conexão entre o versículo 11 e o versículo 12. Então eu quero te desafiar agora a suprimir, assim, não na prática, né, mas a suprimir mentalmente o subtítulo, o intervalo, e vamos ler os versículos 11 e 12 na sequência, vejam só, né? A fim de que Satanás não tivesse vantagem sobre nós, pois não ignoramos as suas intenções. Quando cheguei em Troade para pregar o evangelho de Cristo, e vi que o Senhor me havia aberto uma porta, ainda assim não tive sossego em meu espírito, porque não encontrei ali meu irmão Tito. Por isso despedi-me deles e fui para a Macedônia. Vocês estão percebendo que Paulo está falando do mesmo assunto ainda?
Vocês estão percebendo que Paulo está dizendo, olha, nós não podemos permitir que o diabo, o inimigo, Satanás, semeie divisão e separação entre nós, porque esse é o trabalho dele, mas nós não podemos permitir isso. Inclusive, irmãos, quando eu cheguei em Troade, para vocês entenderem o que eu estou dizendo, olha só a minha experiência, quando eu cheguei em Troade, e ali o Senhor abriu uma porta para o meu ministério. Antes de começar, eu olhei em volta, procurei Tito, não achei Tito, então eu não entrei pela porta que o Senhor abriu para mim e fui para outra parte, fui atrás de Tito. Meus irmãos, o que Paulo está nos mostrando aqui, uma oportunidade de ministério aberta pelo Senhor. Isso daqui já foi motivo de divisão N vezes na história da igreja, né? Não, mas é Deus que está me mandando por esse caminho, é Deus que abriu essa porta, né? Mas isso vai me separar dos meus irmãos, né? E muitas vezes a gente não dá atenção a isso. A gente entra, o Senhor abriu, Deus abriu uma porta aqui. Mas Paulo disse, sem Tito eu não entro nessa porta. Eu vou primeiro procurar Tito. Eu vou primeiro encontrar Tito. Depois eu vou fazer a obra do Senhor. Paulo está nos dizendo aqui que o ministério é importante. Mas o nosso irmão ainda é mais importante do que o ministério. Vocês entendem isso? O nosso irmão ainda é mais importante do que o ministério. Será que a gente está consciente disso? Numa época como a nossa, em que pessoas, mesmo no meio da igreja, são tratadas como se fossem coisas, não é? Como se fossem recursos para se obter algo. Para minha vergonha, eu digo isso, tem pastores que tratam os rebanhos que Deus confiou a eles como massa de manobra para ganhar poder. Poder econômico, poder político, cartaz eleitoral e coisas semelhantes. Isso é uma vergonha, isso é uma abominação. E eu digo a vocês, com temor diante de Deus, o juízo de Deus começa pela casa do Senhor. Deus não vai deixar impunes aqueles que tratam o seu povo dessa maneira. Que haja arrependimento no coração deles, porque Deus não vai permitir que isso continue. Há uma lição muito clara do Senhor, né? No mundo as pessoas se comportam assim. No mundo as pessoas usam umas às outras como coisas. É normal isso no mundo empresarial, por exemplo, é claro, o sujeito está trabalhando, ele trata os seus funcionários como itens, então tanto faz, se mandar embora um funcionário agora vai colocar uma família em necessidade ou não, ele precisa e ele faz isso, né? Isso fazem os empresários. Eu diria que você, empresário cristão, tem que pensar e orar 10.583 vezes antes de fazer isso, porque se o Senhor Jesus não é Senhor do seu negócio, Ele não é Senhor da sua vida ainda. Se Jesus é Senhor da sua vida, Ele é Senhor também do seu negócio. Ele é Senhor também do seu bolso. Ele é o dono também do seu dinheiro. Então, você não tem o direito de simplesmente despedir alguém, sem primeiro pedir para o Senhor, perguntar para o Senhor, eu posso fazer isso ou não? Eu devo fazer isso ou não? Eu vou atrapalhar a vida de uma família ou não? Vocês estão me entendendo? Ai, Rui, mas se a gente fizer isso, as empresas vão para o buraco, né? Vocês não leem o Antigo Testamento? O que o Senhor falou para o povo de Israel? Vocês vão entrar na terra, mas quando chegar determinado ano, vocês não vão fazer nada, não vão plantar, não vão colher, vocês vão deixar a terra descansar, e eu vou sustentar vocês com aquilo que a terra vai produzir. Vocês não acreditam na palavra de Deus? Deus pode fazer a sua empresa prosperar em meio à crise, se você for fiel a Deus. Se você não tratar os seus empregados como coisa, mas se você os tratar como pessoas. Agora, eu estou falando isso, amados, porque a gente não pode imaginar que isso daqui seja uma realidade apenas para o encontro da igreja. O encontro da igreja transcende essa reunião, transcende o domingo, transcende os momentos em que nós estamos juntos e precisa se assenhorear de toda a nossa vida, porque toda a nossa vida precisa estar colocada debaixo do senhorio de Jesus Cristo. É isso. Mas vejam, amados, o que Jesus vai nos dizer é o seguinte: a lógica do mundo é a lógica da dominação. Vocês vão lembrar disso, lá em Lucas 22, surge uma discussão entre os discípulos, quem é o maior,
e aí Jesus vai dizer para eles, isso está em Lucas 22, 25 e 26, Jesus lhes disse: os reis das nações dominam sobre elas, e os que exercem autoridade sobre elas são chamados benfeitores, mas vocês não serão assim. Ao contrário, o maior entre vocês deverá ser como o mais jovem, e aquele que governa como o que serve. Então percebam, na igreja deve ser diferente, e as relações fraternas devem ter importância central. E quando eu digo que essa vivência da igreja tem que vazar para a nossa vida cotidiana, eu estou dizendo a vocês, uma das formas mais, eu não estou dizendo a forma mais efetiva, mas uma das formas mais efetivas da nossa pregação aos incrédulos é mostrar essa vivência que nós temos como igreja. É mostrar, por exemplo, que para nós serviço vem antes de exercer poder e autoridade. Mostrar que para nós as pessoas têm valor enquanto pessoas e não como algo que a gente utiliza para obter determinado fim. Na igreja deve ser diferente, as relações entre os irmãos precisam ter uma importância central. E isso, meus amados, porque a palavra de Deus vai nos dizer em Efésios capítulo 2, versículo 19, eu vou falar pouco sobre esse texto, porque eu sei que outros irmãos vão explorá-lo melhor ao longo do encontro. Mas em Efésios 2,19 nós lemos: portanto vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Nós somos a família de Deus, e a família, ser parte da família de Deus, significa que essa preocupação com o irmão, que nos leva a conhecê-lo, a saber a sua história, a chamá-lo pelo nome, é absolutamente central na nossa própria experiência como seguidores de Jesus. Amém, amados? Amém. Agora vejam, eu estou aqui me preparando para encerrar essa contribuição. Quando a gente reflete sobre essa verdade que eu acabei de expor para vocês, 3 aspectos ficam muito claros, ficam muito evidentes para mim, e eu quero compartilhá-los com vocês. Esses 3 aspectos eu vou mencioná-los apenas brevemente, porque eu sei que os outros irmãos e irmãs vão trabalhá-los ao longo das nossas próximas reuniões, das próximas ministrações nesse encontro. Mas o primeiro aspecto importante que eu quero sublinhar é o seguinte: trata-se da necessidade do perdão e da cura da comunhão. A necessidade do perdão e da cura da comunhão. Eu pergunto, quanta gente nós ferimos com o nosso desinteresse? Pensando na igreja, quanta gente nós ferimos com a nossa indiferença? A quantos nós machucamos, e talvez aqui a coisa seja mais pesada, a palavra seja mais dura para quem como eu é pastor, não é? Para nós que somos pastores do rebanho, a quantos nós machucamos, porque nós tratamos a vida da igreja como se ela fosse organizacional, como se ela fosse empresarial, ao invés de ser o que ela verdadeiramente é, uma família, uma vida em família, marcada pelo interesse uns pelos outros. Quanta gente a gente feriu por conta desse nosso descuido, muitas vezes dessa nossa ignorância. É hora de nos arrependermos, e é hora de buscarmos e oferecermos aos nossos irmãos o perdão, essa dádiva tão necessária e que a cruz de Cristo nos proporciona. Lembre disso, quando você pede perdão e quando você perdoa, o princípio que está em operação é o princípio da cruz de Cristo, porque na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor nos perdoou de todos os nossos pecados. O Em Cristo, pela misericórdia de Deus, tem sido espaço para essa dimensão de perdão e de cura. Cura da comunhão do corpo dividido de Cristo. As nossas divisões históricas, meus irmãos, são um tema muito complexo. Mas deixa eu dizer para vocês, nem mesmo essas divisões que surgiram ao longo da história fogem do controle soberano de Deus sobre a história e sobre a sua igreja. Nem mesmo as divisões. Mesmo com as divisões, e apesar das divisões, porque Deus odeia as nossas divisões, não é? Mas apesar delas,
Deus nos ensina. Somos ensinados, por exemplo, por causa dessa realidade que nós vivemos, estamos já divididos, separados, nós somos ensinados a viver essa dimensão do perdão, que é básica para a vida da igreja. Eu convido vocês depois a meditar com calma no capítulo 18 do Evangelho de Mateus, um dos capítulos onde o Senhor Jesus mais fala sobre a vida em comum, a vida em comunidade. E é interessante porque o capítulo 18 de Mateus começa com aquela pergunta dos discípulos, né? O versículo 1 diz, naquele momento os discípulos chegaram a Jesus e perguntaram, quem é o maior no reino dos céus? O capítulo começa com essa pergunta, e aí Jesus vai explicar que a lógica dos discípulos estava equivocada, vai nos dar ali a instrução sobre vida comunitária. O capítulo inteiro é isso. E o capítulo termina, lá no último versículo do capítulo, com Jesus concluindo a parábola sobre o credor incompassível e dizendo, assim também lhes fará meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração ao seu irmão. Vocês se lembram da parábola do credor incompassível? Aquele homem que teve uma dívida estratosférica perdoada integralmente e colocou na cadeia depois um companheiro dele que devia uma quantia irrisória para ele. Uma quantia até razoável, mas muito menor do que a quantia que aquele homem teve perdoada. E Jesus diz, bom, quando o Senhor viu que ele agiu dessa maneira, pegou e entregou aos verdugos, aos torturadores, até que ele pagasse a dívida. Não é? O ponto aqui é o seguinte, Jesus diz, assim vai ser feito com vocês, pelo meu Pai Celestial, se vocês de coração não perdoarem ao seu irmão. Então percebam, meus irmãos, que nós estamos num contexto onde nós não podemos fugir da necessidade de pedir perdão e de receber perdão. Pedir perdão e perdoar. Nós estamos nesse contexto. Eu preciso me arrepender daquilo com o que eu feri os meus irmãos católicos, não é? Meus irmãos judeus messiânicos. E eu preciso receber deles o perdão, não é? E se for o caso, se eles me pedem perdão, eu preciso estender a eles o meu perdão. Agora o fato é que Deus nos colocou nessa escola para aprendermos a perdoar. Então vamos fazer isso em nome do Senhor, não no nosso poder, mas na força do nosso Deus, porque esse é o caminho da vida como igreja. Esse é um primeiro aspecto. Nós precisamos, repito aqui, enfatizar e compreender essa necessidade do perdão e da cura da comunhão. Um segundo aspecto importante, que também vai ser explorado em profundidade neste encontro, é a percepção, a importância de nós percebermos as riquezas que temos uns nos outros. Isso aqui é lindo demais, gente. Eu disse que eu falaria um pouquinho mais sobre o que motivou o crime e o pecado de Caim, primeiramente contra Deus e em segundo lugar contra o seu irmão Abel. E se vocês voltarem comigo para Gênesis capítulo 4, vocês vão ver com clareza isso. Em Gênesis 4, versículos 3 a 5, nós lemos o seguinte: passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Por isso, Caim se enfureceu e o seu rosto se transformou. O problema da oferta de Caim, que foi rejeitada pelo Senhor, ele mereceria uma pregação exclusiva só para ela. Na verdade, é um problema mais amplo, não dá para tratar ele aqui amplamente, profundamente, mas no limite, o que eu queria dizer para vocês é o seguinte: Caim apresentou ao Senhor uma oferta oriunda do seu próprio esforço. Ele era agricultor, não é? Ele apresentou a Deus uma oferta oriunda do seu próprio esforço e daquilo que ele considerava adequado oferecer a Deus. Eu colhi esses repolhos maravilhosos, nem sei se plantavam repolhos naquele tempo, mas eu colhi esses repolhos maravilhosos, lindíssimos, eu vou oferecer esses repolhos ao Senhor, porque não é possível que o Senhor recuse os meus repolhos. Vejam, tem tanto do meu trabalho aqui, do meu suor nesses repolhos, não é? Certamente Deus vai gostar dos meus repolhos. Abel, pelo contrário,
ofereceu a Deus um sacrifício sangrento, o sacrifício de um animal, como evocação daquele primeiro sacrifício que foi oferecido pelo próprio Senhor no momento mesmo em que Adão e Eva caíram em pecado. Vocês se lembram disso em Gênesis 3? Está dito ali que o homem e a mulher se reconheceram nus diante de Deus, se cobriram com umas folhas ridículas de parreira, que apontam sempre para isso, não é? Para a nossa tentativa de esconder o nosso pecado com a nossa justiça humana. E Deus, sabendo perfeitamente que aquela roupa, entre aspas, era inadequada, Gênesis capítulo 3, versículo 21 diz que Deus fez vestimentas de peles e com elas vestiu Adão e Eva. Para fazer vestimentas de pele é preciso sacrificar um animal. E esse primeiro animal que está sendo sacrificado aqui, ele já aponta como um tipo, né? Teologicamente é como a gente chama isso, um tipo que aponta para a realidade que vai se cumprir milênios depois na cruz do Calvário, quando Jesus Cristo oferece o único sacrifício pleno e definitivo para cobrir e remover todos os pecados. Então, meus queridos, não se trata de mero não gostei dos repolhos de Caim, eu prefiro o cordeirinho sacrificado por Abel. Não se trata disso. Se trata do fato de que o sacrifício de Abel aceitava o caminho proposto por Deus. O caminho proposto por Deus estava ali representado nesse sacrifício sangrento que apontava como um tipo para a obra que Jesus iria realizar na cruz do Calvário. É por isso que a Escritura Sagrada vai nos dizer que Abel, isso está em Hebreus capítulo 11, versículo 4, embora esteja morto, por meio da fé ainda fala. A fé de Abel foi isso. E o Ailton nos lembrou ontem que fé tem também esse sentido profundo de fidelidade, não é? Abel aceitou caminhar segundo o caminho de Deus, não segundo o caminho do que parecia apropriado ao ser humano fazer, não segundo o caminho da justiça própria do ser humano, não segundo o caminho daquilo que o homem diz, eu vou oferecer isso porque é o melhor que eu tenho e eu sei que Deus não vai recusar. Meu querido, Deus não quer o melhor que você tem. Deus quer que você se dobre ao caminho que Ele propôs de salvação, e esse caminho é um só, e esse caminho se chama Jesus Cristo e sua obra consumada na cruz do Calvário. É apenas o sangue de Jesus Cristo que nos salva dos nossos pecados. Então vejam que a rejeição do sacrifício da oferta de Caim tem um sentido muito profundo, não é? Mas, como eu disse, não dá para a gente entrar longamente nisso hoje, isso fica para um outro dia. O ponto que eu queria chamar a atenção de vocês aqui é que Caim, ao invés de se arrepender e de dizer que louco que eu fui querendo trazer meus repolhos para Deus, é claro que não é isso, eu vou lá buscar, Abel me ajuda, me arruma um cordeiro, eu vou oferecer um sacrifício. Ao invés de fazer isso, Caim preferiu se deixar tomar pela inveja. O texto bíblico diz, o seu rosto se transformou. Ele viu o prazer do Senhor com o sacrifício de Abel e aquilo o irou, o irritou profundamente, aquilo transtornou, aquilo revoltou, porque ele não quis se desapegar do seu orgulho. Vocês compreendem isso? Foi isso que Caim fez. Esse é o caminho de Caim, de que fala Judas, versículo 11. Leiam depois a carta de Judas, vocês vão encontrar ali uma palavra fortíssima contra os apóstatas no meio da igreja. Já ali, no finalzinho do primeiro século, a igreja estava com gente no meio que não era da igreja, mas que estava ali fermentando divisão. E Judas, ele vai dizer claramente, esses aí estão no caminho de Caim. Ele vai dizer, nós não estamos nesse caminho. O caminho de Caim, que caminho é esse? O caminho de Caim é o caminho de quem mata o seu irmão por inveja. É o caminho de quem cancela o seu irmão por inveja. Eu estou usando essa expressão, apesar de não gostar muito desse ambiente das redes sociais, mas é isso que se faz hoje em dia, não é? Não se cancelam as pessoas? E cancelar as pessoas não é uma maneira de matar essas pessoas? Se o Sermão do Monte estivesse sendo pronunciado por Jesus hoje, certamente ele diria, né? Se você cancela o seu irmão, você já o está matando também. Porque por trás daquele ato de cancelamento, o que tem de fato é ódio. O que tem de fato é inveja. E é disso que nós precisamos ser purificados.
A inveja, na verdade, é uma espécie de segundo passo nesse caminho de apostasia. Por que segundo passo? Porque o primeiro passo é a rebeldia de coração, de quem não quer aceitar o arrependimento, de quem não quer aceitar que tomou o caminho errado, se equivocou e volta agora para o caminho de Deus. Quem não faz isso, acaba tomado por esse segundo passo no caminho da apostasia, que é a inveja. E o que isso, meus irmãos, tem a nos dizer? Uma vez que eu e você não queremos percorrer o caminho de Caim, não é? Nós não queremos isso. Então vejam bem, aquilo que os nossos irmãos têm, as riquezas das suas tradições, aquilo que Deus ensinou aos nossos irmãos, não são para nós matéria de inveja, mas são para nós matéria de aprendizado e partilha desinteressada. Eu estou me referindo agora à nossa situação como nós estamos, não é? Eu sou evangélico, de tradição reformada, presbiteriana, né? Reinaldo e Eti são católicos, romanos. Nós estamos em grupos diferentes, nós temos tradições diferentes, mas as nossas tradições diferentes não devem se constituir em matéria para que nós nos invejemos, mas devem se constituir em matéria para que nós aprendamos uns com os outros. Nesse sentido, me permitam, muito rapidamente, eu estou quase acabando. Está tão gostoso falar aqui que eu falaria mais umas 3 horas, eu acho. Mas eu, em respeito ao nosso horário, daqui a pouquinho eu paro. Mas me permitam ilustrar isso diante de Deus com muito temor, usando o meu próprio exemplo pessoal, né? Eu já disse, eu sou oriundo da tradição reformada, fui convertido ao Senhor na igreja presbiteriana, e a tradição reformada é a minha tradição, são as lentes através das quais eu leio a minha própria experiência com Deus, e eu creio que Deus me dirigiu dessa maneira, porque se Ele quisesse que eu fosse luterano, ou metodista, ou católico, Ele teria me encaminhado de outra forma. Ele me encaminhou para aquela igreja presbiteriana que tinha pertinho de casa ali. Foi a obra de Deus na minha vida. E vejam bem, meus irmãos, a tradição reformada, por exemplo, no que diz respeito ao culto, a tradição reformada preza muito por aquilo que nós chamamos de simplicidade no culto. Para nós, a simplicidade do culto é algo que ajuda a espelhar a grandiosidade e a santidade do nosso Deus. Pois bem, junto com a simplicidade no culto, na nossa tradição reformada, está o fato de que, por exemplo, as nossas orações no culto e na vida pessoal, quase que sempre, universalmente, são orações extemporâneas, como se diz, não é? Aquela oração que você faz na hora, você pronuncia na hora, as palavras que vêm ao coração, não é? Ainda que você, eu sempre digo isso para os irmãos, quando a gente vai orar no culto, assim como quando a gente vai pregar, a gente tem que se preparar. Né? E para orar no culto é preciso preparar o coração, senão a gente não ora bem, a gente não ora segundo Deus. Mas oração extemporânea é aquela oração que eu não estou lendo, não é? Ou não decorei, ela está brotando do coração. Pois bem, para um reformado como eu, acostumado com a simplicidade do culto, acostumado com as orações extemporâneas, o que é que resultou de 17 anos de caminhada com os meus irmãos católicos? Eu aprendi a riqueza e a beleza da liturgia. Aprendi a gramática da liturgia, aprendi o que significam os símbolos visuais, o que significa os gestos, o que significam as palavras. Aprendi com o meu querido padre Marcial, não é? Que está fazendo muita falta aqui, né? Estou aqui lembrando publicamente dele, para que ele saiba o quão querido ele é. Aprendi com o meu querido padre Marcial que na liturgia, a oração, ela está escrita, né? Oração Eucarística 2, por exemplo, aprendi com o padre Marcial isso, né? Está escrita já há muito tempo, mas ela não é apenas recitada, ela não é apenas lida, ela é orada. E é possível orar uma oração que foi escrita há 20, 50, 500, 1500 anos atrás. Então vejam, eu aprendi muita coisa. O que aconteceu com o Rui? Ele deixou a sua tradição? Pelo contrário. Uma das coisas curiosas desses 17 anos de caminhada é que eu sou mais evangélico hoje do que era em 2008. Contato com os católicos me tornou mais evangélico ainda. Eu sou mais reformado hoje, reformado, para quem não entende o linguajar, é isso mesmo, eu sou mais calvinista hoje
do que eu era 17 anos atrás. Mas eu aprendi a receber a riqueza dos meus irmãos. Liturgia das horas, por exemplo, não é? Essa prática ancestral da igreja de orar determinadas orações em horários estabelecidos. Eu faço isso na minha própria vida devocional. E isso não fez eu deixar de ser reformado. Isso me firmou ainda mais naquilo que a nossa fé tem em comum. Às vezes, isso é interessante, a gente tem que dizer essas coisas porque são pedagógicas. Às vezes, eu encontro, muito raramente, mas às vezes eu encontro na liturgia das horas uma ou outra afirmação que como reformado eu não posso fazer. E o que é que eu faço aí? Eu não faço aquela afirmação, mas eu continuo no resto. Vocês estão me entendendo? Agora, vejam bem, eu disse, isso acontece muito raramente. Porque depois de já ter feito a liturgia das horas muito tempo, eu percebi quão cristocêntrica é a liturgia das horas. Assim como eu percebi que a liturgia da missa é profundamente cristocêntrica também. Então, eu aprendi com os meus irmãos. E toda essa experiência, meus irmãos, ela está aqui justamente para que nós aprendamos uns com os outros. Quando eu digo que eu me tornei mais evangélico do que há 17 anos atrás, o que eu estou tentando dizer com isso é o seguinte: eu entendi que para poder cooperar nesse caminho de unidade, eu tenho que saber quem eu sou. Se eu não sei quem eu sou, se eu não tenho tradição, se eu não estou vinculado a uma maneira pela qual a igreja tem compreendido a verdade de Deus, e Deus, como eu disse, Ele tem usado até mesmo as divisões, não é, para nos ensinar algo. Se eu não estou ligado a uma tradição, eu não tenho o que oferecer. E quando eu venho para a conversa, para a partilha, para a comunhão, com aquilo que eu tenho, eu ofereço isso. Os irmãos católicos, por exemplo, também têm muito a aprender com aquilo que os reformados pensam sobre simplicidade no culto. Querem um exemplo? As ênfases, por exemplo, do culto reformado, as ênfases de Calvino, são muito tiradas da reforma cisterciense, reforma monástica feita no século XII e XIII. Bernardo de Claraval, depois de Agostinho, né, claro, depois da palavra de Deus, que é o Calvino cita o tempo todo, mas depois de Agostinho, Bernardo de Claraval, santo da Igreja Católica, é o erudito que Calvino mais cita na sua obra. Os cistercienses falavam muito acerca disso, a simplicidade na adoração, acabar com o luxo excessivo para que a adoração possa emergir com uma pureza maior. Então, mesmo aqui, ao falar de algo que aparentemente nos divide, nós estamos, na verdade, falando de uma rica herança comum que nós possuímos. E aí nós vamos aprendendo um com o outro nesse caminhar. E eu fico pensando, vou falar brevemente um pouco mais sobre isso agora, mas eu fico pensando com o coração aquecido pelo Espírito Santo de Deus, eu fico pensando no que eu tenho a aprender agora com os meus irmãos judeus messiânicos, porque eu já bebi muito dos irmãos católicos e eu quero também receber dos meus irmãos judeus messiânicos muita coisa que eu sei, são riquezas que eles possuem e trazem para nos oferecer. E com isso, última coisa que eu tenho a dizer, termino aqui com isso. Terceiro aspecto que chama a minha atenção, só para deixar claro para vocês, o primeiro foi a necessidade do perdão e da cura da comunhão. O segundo, a percepção das riquezas que temos uns nos outros. O terceiro e último agora, a necessidade de partilharmos o sofrimento de nossos irmãos. Eu quero concluir essa breve reflexão com isso. Isaías capítulo 63, versículo 9. Tem uma palavra do Senhor que me tem feito pensar muito nos últimos tempos. Isaías 63, versículo 9. O Senhor diz: em toda a aflição do seu povo. Na verdade, isso aqui está sendo dito pelo profeta em relação ao Senhor. Isso aqui é uma oração do profeta. Em toda a aflição do seu povo, ou seja, do povo de Deus, Ele também se afligiu. Ele quem? O Senhor. Vou repetir isso daqui. Eu estou lendo Isaías 63, versículo 9, para quem se perdeu. E o profeta aqui orando, fazendo a sua última grande oração, o profeta diz: em toda a aflição do seu povo, Ele, o Senhor, também se afligiu. E o anjo da sua presença os salvou. Em seu amor e em sua misericórdia Ele os resgatou. Foi Ele que sempre os levantou
e os conduziu nos dias passados. Me impressiona muito quando a palavra de Deus diz que o Senhor se afligiu com a aflição do seu povo. O Senhor se afligiu. Isso aqui é muito importante. O Senhor ficou afligido. O sofrimento do povo de Deus não é algo que escapa ao Senhor. O sofrimento do povo de Deus é algo que está claro e que pesa no coração do nosso Deus. Quantas vezes nós temos fechado os olhos ao sofrimento dos nossos irmãos, porque eles pertencem a uma tradição diferente da nossa? Vejam bem, primeira coisa que nos une debaixo do sangue de Jesus, porque o sangue de Jesus é que nos une, não é? Mas debaixo do sangue de Jesus, em primeiro aspecto, nós somos unidos por causa do martírio. O martírio, vejam bem, quando um representante do Estado Islâmico assassina um cristão, ele não pergunta, ele não diz, eu estou matando um católico. Ele não diz, eu estou matando um evangélico. Ele diz, eu estou suprimindo um cristão. Nós somos unidos no martírio. Temos que ter em mente, portanto, que o sofrimento nos une. Nesse sentido, a gente tem que trazer à memória o fato de estarmos aqui reunidos pela primeira vez, também com nossos irmãos judeus messiânicos, precisa nos trazer à memória que nós, evangélicos e católicos, por muito tempo, fomos insensíveis aos sofrimentos do povo de Israel, aos sofrimentos do povo judeu. Essa foi a primeira grande ferida no corpo de Cristo, o rompimento entre os cristãos de origem gentílica e os judeus que criam em Yeshua como Messias. Quando Paulo escreve em Efésios 2 dizendo que nós todos somos membros da família de Deus, ele está pensando nessa realidade, em que cristãos gentílicos e judeus que creem em Yeshua estão unidos num único corpo. Isso quer dizer, meus irmãos, que tudo aquilo que foi dito até agora aqui, e que vai ser explorado melhor na sequência desse retiro, também inclui os nossos irmãos judeus messiânicos. Precisamos também da cura de Deus no nosso relacionamento com esses irmãos. Precisamos também aprender com esses irmãos a partir da riqueza das suas tradições. E precisamos compartilhar com eles também os sofrimentos que eles enfrentam, sabendo que é nesse caminho de interesse pelo nosso irmão que nós expressamos o nosso testemunho de fidelidade ao nosso Deus. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus.